Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. Hoje é o capítulo 7. No último capítulo, ela encontrou ali, a Violet encontrou o livro. Encontrou não, né? A Mira deu pra ela. O livro que o Brennan escreveu com as instruções de como agir dentro de Basgat e algumas dicas do que ela pode fazer. Ele fez o livro pra Mira, né? Mas a Mira achou que a Violet pode usar essas dicas agora que ela também tá em Basgat. Só que eu achei assim, como que ela vai fazer pra descobrir com quem que ela vai lutar no próximo duelo ali de combate corpo a corpo? Tem como ela descobrir essa informação? Não sei, vamos ver, vamos descobrir. Esse capítulo eu acho que ele é um pouco menor do que os outros, ou não tem como saber muito. Não sei se vocês perceberam, mas no outro vlog, que é Caçador Sem Coração, eu coloco 2 capítulos por vlog. E não dá nem 30 e poucos minutos, no máximo, assim, 30 e poucos minutos estourando. Já nesse aqui, tá muito difícil eu fazer um vlog com 2 capítulos, porque os capítulos são gigantescos. Gigantescos. Eu não vou ficar reclamando disso em todo o vídeo, não, mas por mim, ela teria feito capítulos menores. Eu gosto mais quando os capítulos são mais curtos, porque parece que a gente consegue absorver melhor a ideia do capítulo, sem ficar meio, tipo, flutuando nas coisas. E, por exemplo, se você quer parar no capítulo, você tem que terminar um capítulo inteiro antes de parar, e às vezes o capítulo tem 40 minutos, e, gente, aí é muito difícil. Não dá. Enfim, vamos lá começar esse capítulo 7. A fim de preservar a paz em Navarre, cada esquadrão de qualquer divisão não deve conter mais do que 3 cadetes que possuem relíquias de rebelião. Código de Conduta do Instituto Militar de Basgat, adendo 5.2. Porque os que têm as relíquias de rebelião são os filhos dos rebeldes, né? Que foram obrigados. Aí vamos supor que tenha mais de que 3 cadetes no mesmo esquadrão. Daí eles vão criar uma nova rebelião. Eles vão se juntar e vão criar uma nova rebelião. Então eles fazem isso pra meio que afastar, né? Os cadetes que têm uma história conjunta ali sobre os pais deles. Em adição às mudanças feitas no último ano, marcados que porventura se reúnam em grupos de 3 ou mais serão considerados culpados de ato de conspiração insurgente, que desarte será considerado transgressão grave. Código de Conduta do Instituto Militar de Basgat, adendo 5.3, foi o que eu acabei de dizer. Tipo, se eles ficarem todos no mesmo grupo, no mesmo esquadrão, eles podem criar grupos de rebelião. Então é meio que para controlar isso aí, né? Capítulo 7. Droga, eu murmuro quando os meus pés batem numa pedra, e eu tropeço na grama, que está na altura da cintura, que cresce nas margens do rio abaixo da cidadela. A lua está cheia e bonita, iluminando o meu caminho. Mas isso significa que eu estou suando em bicas, no manto, para continuar escondida, caso mais alguém esteja aqui fora, perambulando após o toque de recolher. O rio Jacobus flui com o resto do verão dos picos acima, e a corrente é rápida e mortal nessa época do ano, especialmente considerando a queda abrupta na ravina. Não é à toa que um primeiranista morreu ontem quando ele caiu no rio durante a hora de folga. Desde o parapeito, nosso esquadrão é o único da divisão que ainda não perdeu ninguém. Mas eu sei que isso não vai durar muito tempo, considerando o quanto essa escola é brutal. Apertando mais a alça da mochila pesada, eu me aproximo do rio, que corre ao... Ah, ela tem 20 anos, né? Não é isso? Do nada que me veio à cabeça, ela falando escola, eu pensei assim, quantos anos ela tem? Aí a mãe dela comentou no primeiro capítulo que, você é um Serengei, vai fazer 20 anos e é a época do alistamento, uma coisa assim. Então ela tem 20 anos já, né? Do nada, né, gente? Eu pensei nisso, do nada. Eu tava no meio da leitura, ela tem 20 anos. Desculpa, é porque eu tava tentando lembrar quantos anos ela tinha. Foi mal aí. Apertando mais a alça da mochila pesada, eu me aproximo do rio, que corre ao longo da linha de carvalho antigo, onde eu sei que uma vinha de frutas fonilhas vai começar a brotar logo. Quando estão maduras, as frutinhas roxas são tão azedas que mal dá para comer. Mas quando colhidas antes da época e deixadas no sol para secar, tornam-se uma ótima arma para o meu arsenal crescente. Criado nessas noites ao me esgueirar para fora da cama. É exatamente esse o motivo para eu ter trazido o livro de venenos comigo. Os desafios começam na semana que vem, e eu preciso de todas as vantagens possíveis. Ao ver a pedra que eu usei como marcação do terreno nos últimos 5 anos,
Eu conto as árvores nas margens do rio. 1, 2 e 3. Eu sussurro, vendo o carvalho exato de que preciso. Os galhos estão esparramados e altos, e alguns até ousam se esticar na direção do rio. Por sorte, é fácil subir no mais baixo deles, mas ainda quando a grama foi pisoteada de forma estranha embaixo. Uma pontada de dor percorre meu ombro quando eu tiro o braço direito da tala e começo a subir apenas usando a memória e a luz do luar. A dor rapidamente diminui, até virar apenas um incômodo, assim como aconteceu todas as noites em que Rhiannon acabou comigo no tatame. Com sorte, amanhã Nolo vai me deixar tirar essa tala irritante, de uma vez por todas. O ramo de fonilha parece enganosamente uma trepadeira, porque ele circula o tronco, mas eu já escalei essa árvore específica vezes o bastante para saber que é isso que eu estou procurando. Eu só nunca precisei subir nada vestindo um manto, e é um saco. O tecido enrosca em quase todos os galhos enquanto eu subo, lenta e firme, passando pelo galho largo onde eu costumava passar horas lendo. Merda. O meu pé escorrega no casco e o meu coração acelera por um instante, até o meu pé encontrar um ponto firme. Seria muito mais fácil durante o dia, mas eu não posso arriscar ser pega. O casco da árvore arranha as minhas mãos quando eu subo mais alto. As pontas das folhas de vinha estão brancas na altura a que chego, pouco visíveis à luz da lua, manchada que desce entre as folhagens. Mas eu abro um sorriso quando eu encontro o que eu quero. Aí estão vocês. As frutinhas são de um tom lindo de roxo. Perfeito. Fincando as unhas no galho acima, eu consigo me firmar bastante para pegar um frasco vazio na mochila, destampar com os dentes e então eu pego um punhado de frutinhas na vinha, grande o bastante para encher o frasco, e eu o tampo, somando isso aos cogumelos que eu colhi mais cedo e outros diversos itens que eu coletei. Eu devo conseguir passar pelo próximo mês de desafios. Eu estou quase terminando de descer a árvore, faltando apenas alguns galhos, quando eu percebo movimentos lá embaixo e eu paro de me mexer. Com sorte vai ser só um cervo. Só que não é. Duas figuras usando um manto preto, aparentemente há tendência no quesito disfarce dessa noite, andam sobre a proteção da árvore. A figura menor se inclina no galho mais baixo, tirando o capuz para revelar a cabeça meio raspada, e um cabelo rosa que eu conheço bem demais. É Imogen, membro do esquadrão que praticamente arrancou meu braço do corpo há 10 dias. E meu estômago embrulha, e depois dá um nó, quando o segundo cavaleiro tira o próprio capuz. É Xaden. Ah, merda. Há uns 5 metros entre nós e mais nada. Não tem ninguém para impedir que ele me mate. E o medo fecha minha garganta enquanto eu seguro os galhos, até onde os nós dos dedos ficam brancos, debatendo se eu devo prender a respiração para ele não me ouvir e assumir o risco de cair da árvore, se eu desmaiar por falta de oxigênio. Eles começam a conversar, mas eu não consigo ouvir nada do que estão dizendo, considerando o barulho do rio ao lado. O alívio enche meus pulmões. Se eu não posso ouvi-los, então eles também não podem me ouvir, desde que eu fique parada. Mas tudo o que ele precisa fazer é erguer a cabeça para eu estar frita. No caso, literalmente, se ele decidir usar o rabo de adaga azul. A luz do luar, que eu agradecia minutos atrás, agora se transforma na minha maior ameaça, porque ela está iluminada pela lua, então ele consegue ver ela bem facinho. Lenta e cuidadosamente, sem fazer barulho, eu saio do filete de luz e sigo para o próximo galho, embrenhando-me nas sombras. O que ele estaria fazendo aqui com Imogen? Será que eles estão ficando? Será que eles são amigos? Não é da minha conta. E ainda assim eu não consigo evitar me perguntar se esse é o tipo de mulher que ele gosta. Uma cuja beleza só é superada pela própria crueldade. Eles se merecem pra caralho. Xaden dá de costas pro rio, como se ele estivesse procurando por alguém. E logo mais cavaleiros chegam, reunindo-se embaixo da árvore. Estão todos vestindo mantos pretos e apertam suas mãos. Todos têm relíquias de rebelião. Xiii, eles estão fazendo um complô aí. Meu Deus. Eu arregalo os olhos enquanto eu faço a contagem. Tem quase 2 dúzias deles aqui. Alguns do 3º ano e alguns do 2º ano. Mas todo o resto são primeiranistas. E eu conheço as regras. Os marcados não podem se reunir em grupos maiores do que 3. Então eles estão cometendo uma transgressão, simplesmente por estarem juntos. É óbvio que isso é uma reunião de algum tipo.
E eu me sinto um gato me segurando nos galhos dessa árvore, enquanto os lobos fazem a ronda lá embaixo, porque se ela cair, ela tá ferrada, porque todos eles são marcados da rebelião, né? Então todo mundo ali odeia ela. Meu Deus! Fora que, mesmo que eles não odiassem ela, como que eles estão fazendo uma coisa errada, qualquer pessoa que estivesse ali, que estivesse vendo o que eles estão fazendo, ia estar em perigo. Mas ela ainda tem o plus, né? Que ela é filha da mãe dela. Esse encontro pode ser completamente inofensivo, certo? Talvez eles estejam só com saudade de casa, como quando os cadetes da província de Moraine passam o sábado perto do lago só porque a água os lembra do oceano, de que eles tanto sentem falta. Ou talvez os marcados estejam planejando queimar Basgate até virar cinzas e terminar o que os pais começaram. Eu não posso só ficar sentada ali, ignorando, mas a minha complacência, o meu medo, pode acabar matando pessoas se eles estiverem planejando alguma coisa ali. Contar a Den é a coisa certa a fazer, mas nem sequer consigo ouvir o que eles estão dizendo. Merda, merda, merda. Eu sinto a náusea revirar o meu estômago. Eu preciso chegar mais perto. Mantendo o meu corpo do lado oposto do tronco e escondido nas sombras que me engolem, eu desço outro galho lentamente. Ela vai descer. Péssima ideia. Ela vai tentar ouvir o que eles estão falando. Eu não acredito. Prendendo a respiração ao testar cada um dos galhos com uma fração do meu corpo antes de me abaixar. As vozes ainda estão abafadas por causa do rio, mas eu consigo ouvir a mais alta dentre elas, vinda de um homem alto, cujos ombros ocupam o dobro do espaço que os de qualquer primeiranista, os cabelos escuros e a pele pálida, e que está na frente de Xaden, as suas vestes estampando a patente do 3º ano. Já perdemos Sutherland e Luperco, ele diz, mas eu não consigo ouvir a resposta. Quando eu desço mais 2 galhos, as palavras ficam claras e meu coração bate como se estivesse tentando escapar por entre as costelas. Eu estou tão perto que se algum deles decidir olhar, ele vai me ver. Exceto Xaden, que está de costas para mim. Quer vocês queiram ou não, vamos precisar ficar juntos se pensar em sobreviver até a graduação, diz Imogen, e um pulinho para a direita e eu poderia retribuir aquela manobra grosseira que ela fez no meu ombro com um chute em sua cabeça. Mas no fim, eu dou mais valor à minha vida do que à vingança nesse momento. Então eu deixo meus pés parados. Lógico, né? Ela vai chutar a outra e os outros vão em cima dela. E se descobrirem que a gente está fazendo essas reuniões? Pergunta uma primeiranista de pele marrom clara, os olhos percorrendo o círculo. Fazemos isso há 2 anos e ninguém nunca descobriu, responde Xaden, cruzando os braços e recostando seu tronco no tronco à direita. Não vão descobrir, a não ser que um de vocês dedure. E se vocês dedurarem, eu vou descobrir quem foi. A ameaça é óbvia. Como Garrick disse, nós já perdemos 2 primeiranistas por causa da própria negligência deles. Só temos 41 de nós na divisão de cavaleiros. E não queremos perder mais ninguém. Mas vamos perder se não se ajudarem. As nossas chances já são pequenas. E confiem em mim quando eu digo que todos os outros navarrianos da divisão vão procurar um motivo para chamá-los de traidores ou forçá-los a fracassar. Eu ouço um murmúrio de concordância e prendo a respiração ao ouvir a intensidade na voz dele. Droga, eu não quero achar nada em Xaden digno de admiração, mas lá está ele, sendo irritantemente admirável. Que babaca. Eu preciso admitir que seria legal ver um cavaleiro de alta patente da minha província se preocupar um cacete que fosse se o resto de nós da província vai ficar vivo ou vai morrer. Quantos de vocês estão levando uma surra no treino corpo a corpo? Pergunta Xaden. 4 mãos são levantadas e nenhuma pertence ao primeiranista loiro de cabelo espetado com o braço cruzado. Uma cabeça maior do que todos os outros. Liam Mary. Ele é do 2º esquadrão, setor cauda da nossa asa, e já é o melhor cadete do nosso ano. Ele praticamente correu ao atravessar o parapeito. Destruiu todos os seus oponentes na avaliação. Merda. Pragueja Xaden. E eu daria qualquer coisa para ver a expressão no rosto dele quando leva a mão até o rosto. O grandalhão, Garrick, suspira. Eu posso dar umas aulas. Eu o reconheço agora. Ele é o líder do setor fogo da 4ª asa. Ele é o meu superior direto, acima de Den. Xaden balança a cabeça. Você é o nosso melhor lutador. Você é o nosso melhor lutador.
rebate um segundo anista perto de Xaden com um sorriso rápido. Ele é bonito. Tem a pele marrom clara e uma cabeça de cachos negros, além de diversos brasões no uniforme debaixo do manto. As feições dele parecem tanto com Xaden que eles bem poderiam ser parentes. Talvez primos? Fen Ryerson tinha uma irmã, se eu me lembro bem. Putz, qual era o nome daquele cara? Já faz um ano que eu li os registros, mas eu acho que começava com B. O que luta de forma mais desleal, isso sim, brinca Imogen. E a maioria ri, e até alguns primeiranistas sorriem. É impiedoso pra caralho, acrescenta Garrick, e todos concordam com a cabeça, incluindo Liam Mary. Garrick é o nosso melhor lutador, mas Imogen se equipara a ele e tem bem mais paciência, declara Xaden, o que é absurdo, considerando que ela não me pareceu nada paciente quando ela quebrou meu braço. Então vocês 4 se dividam entre os 2 para treinar. Um grupo de 3 não vai chamar nenhuma atenção indesejada. Quem mais está tendo problemas? Eu não consigo continuar com isso, diz um primeiranista magrelo, encolhendo os ombros e levando o dedo estreito ao rosto. Como assim? Pergunta Xaden, a voz parecendo mais severa. Eu não consigo continuar com isso. O garoto balança a cabeça. As mortes, as lutas, nada disso. A voz dele fica mais estridente a cada declaração. Um cara quebrou o pescoço do outro bem na minha frente no dia da avaliação. Eu quero ir para casa. Vocês podem ajudar com isso? Todas as cabeças se viram na direção de Xaden. Não, Xaden dá de ombros. Você não vai conseguir. Melhor aceitar isso já e não desperdiçar o meu tempo. Eu quase não consigo esconder o meu susto de surpresa. E alguns dos outros no grupo nem se importam em tentar. Que escroto. O garoto parece devastado e eu me sinto um pouco mal por ele. Isso foi meio babaca, primo, diz o segundo anista, que se parece um pouco com Xaden, erguendo os olhos. O que você quer que eu diga, bode? Xaden vira a cabeça para o lado, a voz tranquila. Eu não posso salvar todo mundo, especialmente não aqueles que não estão dispostos a trabalhar para serem salvos. Caramba, Xaden. Garrick massageia o nariz. Que ótimo discurso motivacional. Se alguém aqui precisa da porra de um discurso motivacional, então nós 2 sabemos que essa pessoa não vai sair da divisão voando no dia da graduação. Isso é sério. Eu posso segurar a mão de todo mundo e fazer um monte de promessas vazias de merda, dizendo que vai dar tudo certo, se isso for ajudar vocês a dormirem. Mas, na minha experiência, a verdade é muito mais valiosa. E ele vira a cabeça, e eu presumo que esteja olhando para o primeiranista em pânico. Na guerra, as pessoas morrem. Não é uma coisa gloriosa que nem os bardos contam por aí. São quedas de 60 metros, pescoços quebrados. Não tem nada romântico na terra queimada, ou no fedor de enxofre. Isso, ele gesticula para a cidadela, não é um conto de fadas onde todo mundo fica vivo no final. É a realidade mais dura e fria. Nem todo mundo vai poder voltar para casa. Quer dizer, o que quer que reste da nossa casa. E tenham em mente que cada vez que nós entramos na divisão, nós estamos em guerra. Ele se inclina para frente. Portanto, se você não quer encarar a realidade e lutar para viver, então não. Você não vai conseguir. Apenas os grilos ousam romper aquele silêncio. Agora, alguém me dá um problema que eu consiga resolver, ordena Xaden. Preparo de batalha, diz uma primeiranista baixinho. E eu a reconheço. A cama dela fica só uma fileira da minha e da de Rhiannon. Merda. Qual é o nome dela? Tem mulheres demais no quartel para eu conhecer todo mundo. Mas eu tenho certeza de que ela é da terceira asa. Não é que eu não consiga entender, mas as informações... Ela dá de ombro. Essa é difícil mesmo, responde Imogen, virando-se para Xaden. Ao luar, quase eu não reconheço o perfil dela, com o mesmo da pessoa que destroçou meu ombro. Aquela Imogen era cruel e feroz. Porém, a forma como ela olha para Xaden faz os seus olhos, boca e postura se suavizarem, enquanto ela ajeita uma mecha de cabelo rosa atrás da orelha. Você aprende o que te ensinam, diz Xaden para a menina, a voz ficando mais rígida de repente. Não se esqueça do que você já sabe, mas recite o que disserem para você recitar. Eu franzo a testa. O que ele quer dizer com isso? Preparo de batalha é uma das aulas ensinadas pelo escriba para atualizar a divisão sobre todos os movimentos das tropas e linhas de batalha não confidenciais. A única coisa que nos pedem para recitar são eventos e acontecimentos gerais do que está acontecendo no fronte.
Mais alguém? Pergunta Xaden. Melhor perguntar agora. Não temos a noite toda. Então eu percebo uma coisa. Para além de estarem reunidos em um grupo de mais de 3 pessoas, não tem nada de errado com o que eles estão fazendo ali. Não existe maquinação, um golpe ou perigo. É só um grupo de cavaleiros mais velhos dando conselhos a primeiro-anistas da própria província. Porém, se Den descobrisse, teria a obrigação de... Quando vamos poder matar Violet Sorrengail? Pergunta um cara lá atrás. E eu sinto o sangue gelar. Ela toda... eles não estão fazendo nada demais. Tadinhos, eles estão só passando as dicas um pro outro. Quando é que a gente vai poder matar a Violet Sorrengail? Eu achei que foi muito bom o timing. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu acalmar. O murmúrio de concordância no grupo faz uma onda de pavor descer pela minha coluna. Aí todo mundo, quando que a gente vai matar? Quando que a gente vai matar ela? Quando a gente vai matar? Ai, meu Deus. Xaden, diz Imogen, e o tom doce erguendo os olhos verde claro para ele. Quando a gente vai poder finalmente ter a nossa vingança? Ele se vira apenas o bastante para que eu consiga ver o seu perfil e a cicatriz iluminados, enquanto ele estreita os olhos para Imogen. Eu já disse que a Sorrengail mais nova é minha, e eu vou lidar com ela na hora certa. Ele vai lidar comigo? Os meus músculos relaxam no calor da indignação. Eu não sou um mero inconveniente para lidarem comigo. A minha admiração breve por Xaden acaba ali. Com a ameaça de morte. Nossa, eu tô achando esse capítulo bem legal. Não aprendeu essa lição ainda, Imogen? Bode repreende do outro lado do círculo. Pelo que eu ouvi, Itus fez você lavar a louça do mês inteiro por usar os seus poderes no tatame. Imogen se vira para ele. A mãe dela é responsável pela execução da minha mãe e da minha irmã. Eu deveria ter feito bem pior do que deslocar o ombro dela. A mãe dela é responsável por capturar quase todos os nossos pais. Rebate Garrick, cruzando os braços. E não a filha. Ele não acha que ela deve ser morta. Olha. Punir os filhos pelos pecados dos pais é o jeito navarriano de fazer as coisas. E não o jeito de Tírico. Gostei dele. Gostei, achei sensato. Achei sensato, porque se eles vão punir a pessoa que fez a mesma coisa com eles, fazendo a mesma coisa que fizeram com eles, meio ruim, né? Então a gente é alistado por causa do que os nossos pais fizeram anos atrás para entrarmos em um instituto que é praticamente uma sentença de morte, começa Imogen. Caso não tenha notado, ela também está no mesmo instituto que é uma sentença de morte para todos nós, retruca Garrick. Parece que ela já está sofrendo o mesmo destino que nós. Eu estou mesmo ouvindo enquanto eles discutem se eu devo ser punida por ser filha de Lilith Sorrengail. Não se esqueça de que o irmão dela era Brennan Sorrengail, acrescenta Xaden. Ela tem tantos motivos para nos odiar quanto nós temos para odiá-la. Ele olha na direção de Imogen e a primeira-anista que fez a pergunta. E eu não quero ter que repetir. Ela é minha. Alguém mais quer discutir? E o silêncio reina ali. Ótimo. Então voltem logo para a cama em grupos de 3. E ele gesticula com a cabeça. E eles levantam-se Ele gesticula com a cabeça e eles lentamente se dispersam, afastando-se em grupos de 3, como foi ordenado. Xaden é o último a ir embora. Eu respiro fundo. Puta merda, acho que eu consegui sobreviver. Porém, eu preciso me certificar de que eles se foram. Eu não mexo nenhum músculo, mesmo quando minhas coxas estão com cãibras e meus dedos travando. Eu conto mentalmente até 500, respirando o mais estável que eu consigo, para suavizar as batidas velozes do meu coração. Só quando tenho certeza de que eu estou sozinha, quando os esquilos passam pelo chão, eu termino de descer da árvore, pulando o último metro para o chão de grama. Zainel deve gostar de mim, porque eu sou a mulher mais sortuda de todo o continente. Uma sombra se avoluma atrás de mim e eu abro a boca para gritar, mas meu suprimento de ar é interrompido por um cotovelo no meu pescoço, quando eu sou puxada contra um peitoral duro. Se você gritar,
Você morre, sussurra ele, e meu estômago se revira quando o cotovelo é substituído pelo metal frio de uma adaga no meu pescoço. Eu congelo. Eu reconheceria o tom rouco da voz de Xaden em qualquer lugar. Ele sabia que ela estava lá e não contou pra ninguém. Ele deixou ela ouvir o que ela tinha que ouvir. Tinha que ser a Sorrengail, porra. A mão dele puxa o capuz pra trás. Como é que você sabia? O meu tom de voz é indignado, mas tanto faz. Se ele vai me matar, eu não vou morrer como uma chorona. Ah, deixa eu adivinhar. Você sentiu o cheiro do meu perfume? Não é isso que sempre denuncia a heroína nos livros? E ele bufa. Eu controlo sombras. Mas claro que foi o seu perfume que te denunciou. Ele controla sombras? Eu não sabia disso. Ele baixa a faca e dá um passo para trás, e eu ofego. O seu sinete é dominar sombras? Ah, eu também não sabia. Não é à toa que ele chegou tão alto em sua patente. Dominadores de sombras são muito raros e muito cobiçados em batalhas. E podem desorientar revoadas inteiras de grifos e até mesmo derrubá-las, dependendo da força. Itus não te avisou para não ser pega sozinha no escuro comigo? A voz dele soa como veludo na minha pele e eu estremeço, desembanhando minha própria adaga das coxas logo em seguida e me virando na direção dele, pronta para me defender. É assim que você planeja lidar comigo? Nossa, que fofoqueira! Eu amei a resposta. Ele arqueia uma sobrancelha preta e guarda a adaga, como se eu não pudesse ser uma ameaça para ele. O que só me deixa com mais raiva ainda. Agora, talvez eu precise te matar. E eu percebo um pouco de verdade naqueles olhos provocantes. Isso é só baboseira. Então vai logo, acaba com isso. Eu desembanho outra adaga na parte de trás do meu casaco, que estava embanhada nas costelas. E eu dou alguns passos para trás para me distanciar um pouco a ponto de conseguir atirá-las, se ele não me atacar primeiro. Ele olha com firmeza para uma adaga e depois para outra e então suspira, cruzando os braços. Essa é a melhor posição de defesa que você tem? Não é à toa que Imogen quase arrancou seu braço. Eu sou mais perigosa do que você pensa, eu disparo. Nossa, tô vendo. Eu tô até tremendo. Eu achei ele super debochado. O canto dos lábios dele forma um sorriso de zombaria. Escroto do caralho. E eu viro as adagas em minha mão, segurando pela ponta, e depois eu mexo o pulso e as atiro em cima da cabeça dele, uma de cada lado. As duas acertam o tronco da árvore atrás dele. Você errou. Ele nem mesmo se mexeu. Errei? Eu pego as duas outras adagas que carrego comigo. Por que não anda um pouco para trás e testa essa teoria? A curiosidade brilha nos olhos dele, mas desaparece em pouco tempo, disfarçada por uma indiferença gélida e desdenhosa. Cada um dos meus sentidos está em alerta máximo, mas as sombras perto de mim não se movem enquanto ele anda para trás. Cada um dos meus sentidos está em alerta máximo, mas as sombras perto de mim não se movem quando ele anda para trás, os olhos fixos nos meus. As costas dele atingem a árvore e o cabo da adaga encosta na orelha dele. Vai, fala de novo que eu errei, eu ameaço, pegando a adaga da minha mão direita pela ponta. Fascinante. Você parece frágil, mas é uma coisinha bem violenta, não é? Um sorriso de aprovação graceja naqueles lábios perfeitos, enquanto as sombras dançam pelo tronco do carvalho, formando dedos. Eles tiram as adagas da árvore e as levam para as mãos de Xaden. A minha respiração fica curta. Ele tem um tipo de poder que poderia acabar comigo sem nem precisar levantar um dedo. O poder de dominar as sombras. A futilidade de tentar me defender contra ele é risível. Eu odeio o quanto ele é lindo, como as suas habilidades o tornam letal, quando ele caminha até mim, as sombras curvando-se a cada passo que ele dá. Ele é como uma das flores venenosas que eu estudei na floresta de Signy, ao leste. O encanto dele é um aviso para que eu não chegue perto demais, e eu definitivamente estou perto demais. Virando as adagas para segurá-las pelo cabo, eu me preparo para o ataque. Você deveria mostrar esse truque para Jack Barlow, diz Xaden,
virando as palmas das mãos para cima e me oferecendo as adagas. Perdão? Isso é uma armadilha. Só pode ser. Ele se aproxima e eu ergo a lâmina. O meu coração tropeça. A batida é irregular, fazendo o medo inundar o meu sistema. O primeiro-ministro que gosta de quebrar pescoços e que declarou em público que vai te matar, esclarece Xaden, quando a minha lâmina pressiona o manto dele na altura do abdômen. Ele estica a mão para que passe por debaixo do meu casaco e desliza uma das lâminas de volta para minha coxa, acertando o meu manto em seguida e fazendo uma pausa. O olhar dele avalia o comprimento da trança no lugar em que cai por cima do meu ombro, e eu podia jurar que ele para de respirar por um segundo antes de deslizar a lâmina restante na bainha que fica na altura da minha costela. Ele provavelmente pensaria 2 vezes antes de planejar o seu assassinato se você atirasse uma adaga na cabeça dele, completa Xaden. Isso é tão bizarro. Será que é um joguinho pra me confundir? Se sim, ele tá jogando bem pra caralho. Isso porque a honra de me matar pertence a você? Eu desafio. Você me queria morta bem antes do seu clubinho escolher se encontrar embaixo dessa árvore que eu estava. Então eu imagino que todos vocês já até tenham feito o meu enterro imaginário. Ele olha para a adaga que eu aponto para o estômago dele. Você pensa em contar a alguém sobre o meu clubinho? O olhar dele encontra o meu e vejo apenas uma morte calculada e fria me aguardando ali. Não, eu respondo com sinceridade, reprimindo um calafrio. Por que não? Ele inclina a cabeça para o lado, examinando o meu rosto, como se eu fosse uma esquisita. É ilegal que filhos de separatistas se reúnam em grupos maiores do que 3, eu já sei disso. Eu moro em Vazgat há mais tempo do que você, e eu ergo o queixo. E não vai correr para contar para sua mamãezinha ou para o seu precioso Den que nós estamos nos reunindo? Ele estreita os olhos. O meu estômago se revira da mesma forma que revirou antes de eu subir no parapeito, como se o meu corpo soubesse que qualquer decisão que eu tomar a seguir vai determinar o curso da minha vida. Você só estava ajudando eles. Eu não acho que isso deva ser algo passível de punição. Não seria justo com ele ou com os outros. A reunião era ilegal? Claro. Eles deveriam morrer por isso? Claro que não. E é o que vai acontecer se eu abrir a minha boca. Os primeiranistas vão todos ser executados por pedirem ajudas com as aulas, e os cadetes sênios vão acabar se juntando a eles por terem ajudado. Eu não vou contar nada pra ninguém. Ele olha pra mim como se quisesse ver através de mim, e eu sinto meu couro cabeludo congelar. Couro cabeludo congelar. Minha mão está firme, mas meu nervosismo está à flor da pele com o que pode acontecer nos próximos 30 segundos. Ele pode me matar aqui, jogar meu corpo no rio e ninguém nunca vai ficar sabendo que eu morri até me encontrar em uma margem qualquer, muito longe daqui. Porém, eu não vou deixar que ele acabe comigo sem machucá-lo primeiro. Isso eu posso garantir. Interessante, diz ele baixinho. Vamos ver se você vai manter a sua palavra. E se fizer isso, então infelizmente eu vou ficar te devendo um favor. Ele dá um passo para trás e se vira, retornando na direção das escadas do penhasco, que levam de volta para a cidadela. Espera. O quê? Você não vai lidar comigo? Eu grito, o choque erguendo minhas sobrancelhas. Hoje não. Ele responde sem se virar, e eu bufo. O que você está esperando? Não tem graça quando você está preparada, ele responde, dando um passo na direção da escuridão. Agora volte para a cama antes que o seu dirigente de asa descubra que você saiu depois do toque de recolher. O quê? Eu fico boquiaberta. Você é o meu dirigente de asa. Só que ele já desapareceu em meio às sombras, me deixando lá, falando sozinha, feito uma idiota. Ele nem perguntou o que eu tinha na mochila. Um sorriso lento se espalha pelo meu rosto enquanto eu encaixo o braço de volta na tala, suspirando de alívio com o peso que é tirado do meu ombro. Uma idiota, sim, mas uma idiota com frutas fonilhas. E acabou o capítulo. Eu gostei muito desse capítulo. Eu tinha falado pra vocês que eu não sabia o que era o Xaden ainda, né? Tipo, nossa, será que o Xaden é tudo isso mesmo? Mas eu achei ele bem interessante. Ele é sarcástico, né? Assim, o jeito dele. Ele é muito debochado. E ele tem poder de sombras, né? O poder de sombras aí já é uma coisa que é muito usada na romantasia. Muita gente tem poder de sombras.
Eu acabei de ler um livro que chama Coroa de Sombras, que o rei lá é o rei das sombras, ele também tem poder de sombras. Eu acho que muita gente usa esse poder quando faz os protagonistas masculinos nas romantasias. Mas eu não sei o que esperar do poder de sombra dele, porque cada poder de sombra das pessoas nos livros, eles são meio diferentes, né, um do outro. Então eu achei interessante. Vamos ver o que o Xaden Poderoso de Sombras vai fazer no próximo capítulo. Eu achei interessante da reunião deles não ser uma rebelião. Talvez ainda não seja, mas vá se tornar. Mas eles estão só se ajudando. Parece que, tipo assim, já que a gente tá aqui todo mundo no mesmo barco, vamos todo mundo cuidar uns dos outros. Eu achei fofo. E aí, eu gostei mais do Xaden do que do Dain, pra falar a verdade. Achei ele mais interessante. Tipo, ele falou pra ela, né? Você devia mostrar as suas habilidades pro Jack, né? Já que ele já falou que vai te matar, talvez ele pense melhor, se ele vê como você consegue atirar uma adaga na cabeça da pessoa, né? Tipo, ele dizendo assim, olha, você tem habilidade, maneiro. Então, ele meio que falou assim, ela consegue alguma coisa. Foi melhor do que o Dain, que conhece ela a vida inteira e não acredita na capacidade dela. Enfim, digam pra mim o que vocês acharam da personalidade do Xaden que apareceu agora e dessa reunião que eles fizeram aí. Eu tenho quase certeza de que como que é o nome dela? A Imodi gosta do Xaden, daí ela vai ser a rival da Violet nessa questão aí, porque ela provavelmente gosta dele e ele vai gostar da Violet, então, né? O que a gente espera disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Esse é o capítulo 7 já. Então, a gente já avançou um pouco na história. Eu falei pra vocês que depois do 5, talvez a gente tivesse mais coisas importantes acontecendo. Eu acho que agora a história tá começando a andar. A gente já viu ali a introdução da história, a introdução do exército, da escola, do mundo. E eu acho que agora as coisas vão começar a acontecer. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!